Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meu mundo. Tudo bem, galerinha? Hoje nós vamos bater um papo super bacana, né? A gente está entrando aí num mês onde a incidência de chuvas é muito forte. Em algumas regiões a gente sofre com enxurradas, alagamentos, né? Elevação do nível dos rios de forma repentina, né? Consequências diversas podem acontecer. E hoje o bate-papo vai ser sobre isso. Vamos falar sobre chuvas, vamos falar sobre gerenciamento de risco e desastre dentro, né, de situações de enxurradas, de alagamento, né, de chuvas fortes, enfim. Vamos fazer esse bate-papo, né, e dentro desse bate-papo nós vamos aprender como que eu devo proceder, né, em uma situação de chuvas, caso eu esteja dentro da minha casa e eu sei que é um ambiente propício ao alagamento, se eu estiver dentro do carro, na rua, a pé, de bicicleta, enfim, como que eu devo proceder. Esse vai ser o nosso bate-papo de hoje. Meu nome é Danilo Bastos, sou pós-graduando em Engenharia de Segurança do Trabalho, instrutor credenciado pelo IBRAP, voluntário da Sobrasa, Sociedade Brasileira de Desenvolvimento Aquático, né? E vou estar hoje com vocês, mais uma vez, nesse incrível bate-papo. Espero você e vamos juntos, porque hoje tem muito conhecimento bacana, tem muita informação legal e espero somar com você. E dando início a esse bate-papo, a gente precisa entender alguns conceitos iniciais. Danilo, você não é mole. Tem que vir com o conceito teórico antes de entrar, né, no assunto mais dinâmico propriamente dito. Mas é importante. E o conceito teórico de hoje, né, definição que eu quero passar para vocês, para que a gente possa de uma vez por toda aprender, é o seguinte: a diferença, né, entre enchentes, inundações e alagamento. Você saberia me dizer? Bom, quando a gente utiliza a terminologia enchente, a gente está falando de uma cheia, de um aumento temporário, tá, do nível da água nos canais de irrigação. Esse aumento temporário não vai causar ali um transbordamento, por exemplo. Agora, quando nós falamos de inundação, aí a história muda. É o aumento temporário, né? Também nesses níveis nos canais, nos níveis de águas nos canais de irrigação. Entretanto, agora a gente tem o transbordamento, né? Essas águas vão transbordar, vão atingir as áreas marginais daquela minha região, tá? Incluindo ali o que a gente chama de planície de inundação, né? Ou área de várzea, tá? Então agora ela já saiu do canal de irrigação e transbordou, superabundou, tá? Quando a gente fala de alagamento, tá, a gente está falando do acúmulo, tá, em ruas, né, em perímetros urbanos, tá, por problemas de drenagem. Tá? Quando a gente fala de alagamento, refere-se, tá, ao acúmulo em certos pontos estatísticos, em perímetros urbanos, tá, em certos locais, por conta, né, da deficiência na drenagem realizada, né, às vezes uma galeria que está entupida, enfim, diversas outras coisas podem acontecer. E aí eu já quero deixar o primeiro alerta para você, amiguinho que está nos assistindo e tem o péssimo hábito de utilizar materiais como, por exemplo, copinho descartáveis, saco de biscoito ou qualquer outro elemento e simplesmente está comendo ali na rua e joga no chão. Pois é, esse saquinho pode obstruir, tá, a nossa galeria, pode obstruir aquele local de fuga da água e por isso ele pode colaborar para o acúmulo de demais outras partículas, tá, ocasionando em uma chuva superabundante, tá, ou alagamento. Então, Danilo, mas poxa, centenas de pessoas, a gente não vai conseguir mudar a nossa realidade se todo mundo pensar dessa forma. Então vamos começar a mudar a partir de hoje o nosso raciocínio, beleza? Posso contar com você? Então vamos lá. Mudando esse hábito, mudando, né, todo esse conceito, a gente então começa a pensar em umas recomendações. Que recomendações é essa? A Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, ela possui uma cartilha muito bacana e parte dos pontos que eu vou passar aqui para vocês vem desse material, tá? Então, em casos de inundações, né,
como que eu devo proceder? Qual é a maneira, tá, que eu devo agir, tá ok? Bom, se eu estiver em casa, tá, ao menor sinal de chuva forte, beleza? A gente deve ficar em estado de alerta quanto ao nível da água na rua, tá? Mesmo à noite, legal? Por quê? Porque em alguns lugares o avanço, né, desses níveis de água, ela pode aumentar repentinamente, tá? Então a gente não pode ter ou se dar o luxo de entrarmos em uma situação de conforto. A gente deve ficar em estado de alerta. A gente deve, né, estar ciente àquela condição. Por exemplo, a gente teve aqui no estado do Rio de Janeiro, em 2022, né, um dos maiores desastres ambientais, né, que ocorreu na cidade de Petrópolis, cujo qual eu tive a oportunidade de atuar como voluntário resgatista. Tá? Então a gente vê ali consequências diversas devido, né, à força das águas sobre uma região, né, sobre um local, né, o acúmulo, né, de lixo que é arrastado, que ajuda a obstruir, enfim, é muito complicado. Fora as condições psicológicas que a sociedade vive, né, e etc., que são consequências desses resultados finais. Então a gente tem que se precaver desde já. Por isso, alerta, por isso vídeos como esse são importantes para auxiliar você, né, a ter novas condutas, a ter uma nova maneira de visualizar essa triste realidade e assim começar a se posicionar, a tomar novas posturas, tá? A fim de juntos melhorarmos as situações adversas. Tá? Uma outra coisa bacana que eu trago para se nós estivéssemos em casa numa situação de inundação é a gente estar atento, né, ao nível da água, como eu já disse, e termos sempre separado, né, a nossa documentação, pertences importantes e medicamento. Tá? Então, os primeiros sinais de chuva, né, como a elevação do nível da água na rua, a gente deve imediatamente separar, tá, o nosso material de medicamentos, de documentação, materiais importantes. Coloca numa mochilinha, aconselho até fazer a impermeabilização com saco plásticos, tá? Então coloque saco plásticos dentro da mochila, porque se ela molhar não vai estragar se tiver algum material de caderneta, né, alimento e etc. Então é um ponto importante. Um outro ponto é deixar móveis e eletrodomésticos fora do alcance da água, né? Então, se no meu local, na minha residência, eu já sei que é propício um alagamento, eu vou procurar sempre manter esses elementos eletrodomésticos, né, móveis, de forma elevada, a fim de que não haja perca total, né, do meu material. Então a gente tem que também falar sobre isso. Ao observar a elevação do nível da água, a gente também deve ficar atento e desligar, desenergizar equipamentos elétricos e eletrônicos. Tá? Por quê? Porque se tomadas, né, outras fontes de energia forem atingidas pela água, pode ocasionar curtos, pode ocasionar uma série de outros problemas que vai danificar, né, esse material energizado. Então, desligue a sua energia. Tá? Só utilize o celular, e aí é importante a gente ter também, né, o power bank, que a gente consegue comprar aí com maior facilidade hoje em dia, né, que são aqueles carregadores portáteis. Tá? Fechar o registro de gás e de água, tá bom? É importante. Tenha sempre lanternas a pilha em condição de uso. Não use velas, lamparina a álcool ou similares, tá? A fim de evitar acidentes e queimaduras. E vamos ser sinceros, em uma condição de chuva, né, elementos como lamparinas, velas, o vento vai apagar, né, pode molhar e aquilo ali não funcionar adequadamente. Então a gente tem que ter muito atenção sobre isso também. Tá?
E a lanterna vai ser um elemento, tá, essencial para que a gente possa ter já armazenado. Então tenha sempre uma lanterna em casa com pilha ali separadinha, pronto para uma situação de emergência. Encaminhe animais para locais seguros, indicado pela Defesa Civil, né, na impossibilidade. Ou seja, se não houver condições, se não houver nenhum local seguro, solte os animais de estimação que estejam presos em corrente, canis ou mecanismo que impeçam a sua fuga, porque é instinto do próprio animal, em uma situação de emergência, né, faz realizar uma fuga. Então, se eles estiverem amarrados e a gente sair do nosso lar, né, a gente pode até estar perdendo aquele animalzinho ali, ou pelo afogamento, ou diversas outras coisas que podem acontecer. Então, liberar esse animal na ausência, tá? Veja bem, na ausência de um local apropriado, destinado pela Defesa Civil, na ausência, a gente libera esses animais para que eles possam realizar a sua fuga, tá? E, é claro, né, transmitir o alarme aos demais, beleza? Eu pontuei algumas coisas que são importantes, galera, de uma diversa relação, tá, que vai nos auxiliar sobre a condição de alagamento em nossa residência. Ah, Danilo, mas e se eu estiver na rua, se eu estiver a pé ou de bicicleta? Bom, a gente tem que atentar para isso também. Em que sentido? Em que sentido? No sentido de que eu devo ter cuidado, por exemplo, né, ao tentar atravessar. Na verdade, o aconselhamento que eu quero deixar para você aqui é de nunca atravessar áreas inundadas, tá? Primeiro, pode acontecer de você não conhecer bem a região e ter buracos, tampa de bueiros que se soltaram devido à pressão da água, né? Enfim, uma série de coisas pode acontecer, tá? Corrente, existem lugares que são perto de rios, córregos ou são em declive e a gente vê que forma uma correnteza absurda, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, períodos de alagamento, períodos de inundação, nunca atravesse áreas inundadas, tá? Somente em situações extremas, pois, como eu disse, pode existir buracos, né, e entre outras coisas aí que vão agregar ao acidente. Fique longe das correntes de água, né? As águas de inundações oferecem um grande risco de contaminação, né? Mesmo que você saiba nadar bem, não se arrisque em travessias ou brincadeiras. É muito comum em alguns lugares, né, eu próximo da minha região, em bairros vizinhos, eu observo que em períodos de chuva pessoas ficam pulando, né, em riachos, em córregos, galerias. Gente, não brinque com coisa séria. Você pode ser arrastado, você pode ficar preso a um galho de árvore, você pode ficar preso à lama, você pode ficar preso à ferragem de algum carro que talvez possa estar submerso, você pode, né, sofrer consequências adversas porque você não sabe o que está ali embaixo. Geralmente é uma água muito turva que vem com muitos elementos, enfim. Você pode, num salto, numa brincadeira, bater a cabeça, vir a óbito, enfim. É muito complicado, então não brinque sobre essas condições, tá? Se for ajudar ou salvar com o uso de uma corda, sempre a use no sentido oblíquo, aproveitando a correnteza, né? E não se esqueça de amarrar a extremidade que você está segurando em um local firme, ou seja, né, a gente tem que buscar fazer um auxílio de corda, ou seja, jogar algum material para uma pessoa que talvez esteja sendo arrastada a se agarrar, no sentido em diagonal, oblíquo, né? E sempre no sentido da correnteza. Por quê? Não posso jogar reto, não posso jogar contra, porque a pessoa certamente quando passa, vai passar direto pelo meu objeto, pela minha boia, por exemplo, por o que for, né? Então a gente tem que sempre trabalhar no sentido da correnteza e lançar material. Mesmo que você saiba nadar muito bem, não se arrisque, tá? Então fica aí mais uma dica. Tá legal? E evite, né, cruzar pontes onde o nível do rio subiu, por exemplo, né? Por quê? Porque você não sabe como é que está a estrutura. A gente teve situações recentes no Rio Grande do Sul que a ponte estava lá, linda, né? O rio subiu tanto, a pressão da água foi tanta que daqui a pouco aquela ponte bonita, icônica da cidade, né, foi arrastada. Inclusive, a gente viu vídeos que pessoas de carro, pouco antes dela ser arrastada, conseguiu passar por ela, mas é um risco. É um risco que não deve
ser tomado, não deve ser assumido, tá? Então muito cuidado quanto a isso também. Tá? Abrigar-se embaixo de árvore, jamais. Pode haver queda de árvore, queda do galho, pode haver descarga elétrica, enfim, debaixo de árvore, jamais, galerinha, muito cuidado quanto a isso. Ficar próximo a poste, linha de transmissão caída, choque elétrico é o segundo maior causador de morte durante as inundações. Então muito cuidado quanto a isso também, tá? A eletricidade ela é transmitida facilmente pela água. A água é um ótimo condutor de eletricidade, então muito cuidado. A aproximação, né, de cercas de arames, ramais, varais metálicos, linhas aéreas de trilhos, muito cuidado. E usar água ou alimento que estavam em contato com água de inundação. A gente já viu em pontos que eu falei aqui anterior, de que a água de inundação traz muitas impurezas, né? A gente tem urina de animais, até mesmo de pessoas, a gente tem bactérias, tem uma série de elementos ali que vão causar danos à saúde sem ingeridos. Então, assim, não é aconselhado, tá? Não é aconselhado. Então, muito cuidado quanto à água da inundação, pois ela traz muita contaminação, tá? Utilizar embarcações motorizadas, né? E aí já entra a ação de bombeiro, a ação da defesa civil para atuar no resgate, busca de pessoas aí em áreas inundadas, em áreas extremamente alagadas, tá? E em caso de dúvida, ligue imediatamente, tá? Ligue imediatamente para 193, Corpo de Bombeiro, e avise a situação, pontue, detalhe, dê o máximo de informação que você puder, tá? Dê o máximo de informação que você puder. E nunca tente salvar alguém se houver o risco à sua segurança. A sua segurança, ela vem em primeiro lugar. Então, antes de que eu venha tomar uma atitude, eu tenho que pensar em mim primeiro, tá? Poxa, vai botar risco a minha segurança? Poxa, eu tenho material adequado, equipamento adequado? Ah, não tenho, então somente vou acionar o Corpo de Bombeiro, passar o máximo de informação, a fim de que, ao tentar salvar alguém, né, com material inadequado, sobre condições inadequadas, eu não venha também me tornar uma vítima. Então, muito cuidado ao tentar ser herói. Não tente ser herói, tá? Não tente ser herói. Falou? E uma outra situação, você pode ser um tipo de pessoa que dirige e tem carro. E se você estiver no carro, for surpreendido, né, num trânsito, num engarrafamento, num ambiente desconhecido por uma inundação, qual procedimento que eu devo fazer? Ao primeiro sinal de chuva forte, evite, né, prevenção, evite até sair de casa, né? Prevenção inicial vai ser essa. Não corra riscos desnecessários. No entanto, se já estiver no trânsito, como eu disse inicialmente, fique atento, tá? Sinalize seu rádio, sintonize o seu rádio na estação local para você estar por dentro das informações e saber sobre as condições climáticas e das áreas sobre alagamento, tá? E ao primeiro sinal de inundação ou alagamento, procure áreas elevadas para estacionar e aguarde o nível da água baixar. Então, procurar fugas para áreas mais elevadas, talvez calçadas, talvez região onde sejam de morro, né, clive, uma região mais elevada. A gente tem locais onde a calçada é bem elevada, possui rampas de acesso, enfim, né, procurar esses ambientes, tá? Não fique próximo a caminhões ou ônibus, né? Veículos de grande porte provocam ondas que podem alagar o seu carro e fazer com que perca o controle da direção. Não pare o carro próximo de árvores ou poste, tá? Ande em primeira marcha e devagar, isso é importantíssimo, tá? Andar sempre em primeira marcha e devagar, sem jamais trocar de marcha dentro da água, mantendo a aceleração constante, tá? Por volta de 2.500 giros, para evitar que entre água no escapamento e o carro então assim apague. Então tem todo o cuidado mecânico com o veículo quando o assunto é inundação e você foi surpreendido, tá? Não tente atravessar vias com águas acima da metade da roda, tá? Você tem a opção de fazer uma rota alternativa ou não tente atravessar, tá? Se tiver a opção de rota, mude de rota, senão melhor não tentar atravessar, para que você não seja então ali surpreendido. É muito comum a gente ver carros
que tentam passar sobre bolsões de água, né? Ou quando o afundamento, né, e a corrente está passando por cima, o camarada quer tentar ir arrastado por essa corrente. Então a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso, tá? Se não houver como movê-lo, né, não espere dentro do carro o volume de água diminuir, pois na maioria das vezes a tendência é aumentar. E se você ficar preso no veículo, não poderá mais sair, né? Aí existe, né, até algumas técnicas materiais de quebra-vidro e tal, mas geralmente no pânico, né, a pessoa nem costuma muito pensar sobre isso. Entretanto, é importante ficarmos cientes, tá? Se porventura o carro ele já foi alagado, ele está preso, né, a gente viu até uma situação dessa recente na televisão, né, o carro ele está preso, você deve pegar, né, e talvez ir para o teto do carro, né, sinalizar para um bombeiro local, sinalizar para alguém, enfim, né, para fim de que você não seja submerso dentro do veículo e se afogue. A gente tem que tentar de alguma maneira sinalizar e chamar a atenção da equipe de socorro, né, quando já estiver sido acionada. Lembrando que nessas ocasiões ligue para o Corpo de Bombeiro 193, tá? Se não for possível abandonar o veículo, chamar o socorro, né, como eu acabei de pontuar, pelo 193, Corpo de Bombeiro, também é possível 199, tá, Defesa Civil, e aguarde. Se é importante avaliarmos também, né, sobre o conceito, se não houver como sair pela porta, saia pela janela e aguarde socorro na capota do carro. Bom, então avaliou o cenário, né, como eu bem pontuei anteriormente, saiu pela janela, se não tiver como sair porque a janela está fechada sob pressão da água, quebre o vidro, tá, e espere no teto do veículo, ali o socorro já feito o acionamento, tá bom? Então são algumas dicas muito bacanas aí para você. Para após, aí agora a gente tem que pensar, né, numa condição de pós-inundação, né, qual o procedimento? Feita, ocorreu a inundação, ocorreu todo esse problema aí que a gente acabou de bater esse papo, né, e aí passou. O que eu faço pós-inundação, pós-alagamento, né, pós-enxurrada? Então, ao término da inundação, buscar uma orientação da Defesa Civil, né, principalmente se eu tiver ido para algum abrigo, se eu tiver sobre, né, o atendimento de algum especialista da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiro, procura ali, né, saber qual conduta tomar mediante aquela situação estabilizada ou controlada, tá bom? Não deixar seu filho brincar com a água da chuva de enxurradas, e a gente já viu por quê. Só retorne para casa durante o dia, né, para não ser surpreendido. Antes de entrar em casa, tenha cuidado, avalie, né, se não corre nenhum risco de desabamento. Geralmente a própria Defesa Civil faz esse trabalho, mas cabe a nós também termos essa consciência. É muito comum, até mesmo a Defesa Civil avaliou, disse que é uma casa que está sob risco de desabamento e as pessoas, né, permanecerem ali. Galera, não brinque com a vida e com a saúde de vocês. Falou? Então muito cuidado quanto a isso. Jamais reaproveite águas de inundação, e a gente tem motivos plausíveis quanto a isso, né? Enquanto não for liberado o consumo de água da rede pública, beba somente águas engarrafadas, dessas águas naturais, né, que a gente costuma comprar, ou nesse caso a gente tem a ação importantíssima dos voluntários, né, daí entra a Cruz Vermelha, o próprio voluntário de Defesa Civil, dentre outros, que geralmente trazem recursos como água, alimento, né, até que aquela situação se resolva. Por exemplo, né, na qual eu atuei em Petrópolis, né, a gente via muito apoio massivo da população, tanto local, né, de áreas que não foram afetadas, quanto apoio da população de adjacências, de bairros vizinhos, cidades vizinhas e até estados que veio até o local para nos dar apoio. Então é importantíssimo esse tipo de ação, tá? Se você mora próximo ou costuma se banhar em rios, né, conheça o local, né, fique atento à cabeça d'água, né, o que é a cabeça d'água? E a pessoa confunde muito com tromba d'água. Eu já fiz definições no meu canal do Instagram, tá? A diferença entre um e outro. Cabeça d'água é a chuva concentrada, né, nas cabeças de rio, né, nas nascentes, né? Ela tem uma chuva concentrada lá,
que vai vindo, se aglomerando, até haver, né, uma condição, né, expansiva, cujo aquele volume de água é extremo, a força da sua corrente é extrema e ela sai arrastando troncos de árvores, pedras e tudo que tem pela frente. Então a gente tem que ficar atento sobre isso, pois até nisso, né, a natureza nos dá sinais, né, a coloração da água começa a mudar, o nível da água do local começa a mudar, só que nós, na maioria das vezes, está no momento de diversão e nem sequer pensamos nisso. Então fica muito atento se você frequenta esses ambientes, tá? Os primeiros sinais de cabeça d'água consistem na presença de galhos, né, coloração de água, e a gente tem que ficar muito atento. Neste caso, saímos imediatamente da água e da margem do rio, tá? Então muito atento mesmo quanto a isso, tá? Galerinha, no mais, o nosso bate-papo foi esse, tá? Algumas dicas bacanas aí sobre a parte, né, de inundação, enchentes e alagamento, né, definições bacanas para vocês e algumas condutas, né, sobre diversos pontos de vista, dentro de uma casa, caso você seja surpreendido, na rua, a pé, de bicicleta ou dentro do veículo. E é claro também, se você frequenta alguns ambientes como os rios, cachoeiras, né, como a gente deve se precaver. Então, muito atento sobre isso. Um vídeo totalmente, né, diferenciado, mas que traz para você uma condição, uma visão preventiva a fim de que possamos juntos, tá, evitar certos tipos de acidentes, certo tipo de consequências, né, irreversíveis, tanto a nós, tanto a nossos familiares ou ao nosso local onde habitamos, onde moramos. Então, muita atenção quanto a isso. Falou? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Meu nome é Danilo Bastos e eu espero você no nosso próximo bate-papo, no nosso próximo vídeo. E não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, né, esse vídeo, né, manda aí nos grupos, que falar sobre prevenção é muito bacana, muito importante. E eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Também me siga lá na rede social do Instagram, tá? @instrutor_debastos, tá? Espero você lá e espero também você em nossos cursos presenciais, tá ok? Me chama e vai ser um prazer, né, poder compartilhar conhecimento com você, com a sua instituição, com o seu trabalho. Forte abraço e até a próxima.